Oi, paz e graça. Eu sou o Valnei Patrocínio e esta é a minha argumentação bíblica e pentecostal. Paz e graça sobre o final de todas as coisas, sobre o milênio, sobre a prisão de Satanás por 1000 anos, sobre sua soltura, sobre a guerra final. Pelo menos em Apocalipse é descrito duas grandes batalhas. Uma é o que a gente vê lá no final da grande tribulação e uma outra é no final do milênio. No final da grande tribulação há uma batalha que é chamada de a Guerra do Armagedon, em que não é só um combate contra Israel, mas definitivamente a cabeça, do anticristo, falso profeta, eles incitam as pessoas a tentarem guerrear contra Jesus. Mas como eu já falei no outro vídeo, e é o que está na Bíblia, não tem como lutar contra Jesus. Isso é absurdo. Então ele, com o resplendor da sua glória, vai destruir, aniquilar tudo que é contra ele. O falso profeta e o anticristo são lançados no lago de fogo e enxofre. As nações que se rebelam contra Israel são mortos, aniquilados instantaneamente. Satanás fica preso por 1000 anos. A gente vai pensar nisso numa reconstrução. 1000 anos, né? Vem aí um período de uma reconstrução no planeta Terra, de muitas coisas que foram quebradas, destruídas. A paz, ela vem reinar em muitas vidas. As pessoas terão uma longa data de vida e morrerão apenas de velhice. Período que não haverá assassinatos, não haverá nenhum tipo de violência. Israel será o centro da grande referência em relação a Deus, o grande representante de Deus, tudo aquilo que Deus idealizou para Israel como nação de referência ao reino dos céus, ela será aqui no planeta Terra. As nações que estiveram do lado de Israel adentrarão esse período do milênio para aprender com Israel como se servirá a Deus, como alcançar a salvação. As nações serão regidas com vara de ferro. A insubordinação não será tolerada, não haverá um espaço para que, porque por mais que seja perfeito, infelizmente o ser humano ele não é perfeito. A tentação do adversário vai ter sido tirada, mas vez ou outra alguém poderá não querer se submeter, então o Senhor imediatamente vai conduzir. Hoje ninguém serve Deus na marra, mas nesse período vão servir sim, porque a expressão é que ele vai reger as nações com vara de ferro. E a igreja vai estar auxiliando ele neste ponto. Todas as nações deverão, uma vez por ano, ir até Israel, até Jerusalém, prestar continência a Deus, como era de ser, como haveria de ser, como é o projeto de se acontecer. Isso será o milênio. As pessoas, como já disse, morreram de velhice, não morreram de doenças. Haverá uma paz tanto entre os homens quanto na natureza. A ferocidade dos animais serão tiradas. Haverá uma harmonia plena. Mas, infelizmente, o ser humano é complicado. E ao término desses 1000 anos, o adversário ele é solto novamente para poder enganar as nações.
E algumas pessoas não estarão tão satisfeitas assim em servir a Deus. Nem todo mundo quer paz, nem todo mundo quer uma vida tranquila. E muitas nações vão se voltar para o adversário. Aí são, como eu falei, duas batalhas, pelo menos que são tratadas nesse período apocalíptico. Uma primeira, essa antes do milênio, que é a guerra do Armagedon, e essa no final do milênio, quando Satanás é solto, em que as nações se unem, que a Bíblia aqui usa a expressão Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, que se ajuntam, né, para combater ao Senhor no final do milênio. Mas novamente é uma batalha perdida. E após a definição desta situação, após esse fracasso, que definitivamente Satanás é aniquilado vez por todas, todos os rebeldes em si são aniquilados definitivamente. Aí uma grande pergunta que fica em muitos corações é, possa ser que não esteja mais muitas dúvidas, por que se o Senhor prende Satanás e depois solta de novo? Porque existe um processo que todos passaram desde Adão até agora, o processo da tentação. E o processo de se revelar quem são de verdade. Tem muitas pessoas que têm prazer de servir a Deus, outras nem tanto. No milênio não será diferente. Muitas pessoas não terão prazer de servir ao Senhor. E o adversário vinha exatamente para isso, para poder dar essa coragem final que as pessoas têm nos seus corações e não a se aceitar ao domínio divino de Deus. Então eles se rebelam contra o Senhor novamente, mas para uma derrota total. Se rebelam porque nem todos se submetem ao Senhor. E então o Senhor, dessa vez, é uma definição, porque aí já teria sido se cumprido que Deus prometeu a Israel que ela seria luz para as outras nações. E cumprindo-se então essa última profecia, acaba-se definitivamente nessa guerra, nessa última batalha, é aniquilado todas as coisas e vão ser instaurado o que se chama de o trono branco, em que serão julgados todos os homens de todos os tempos. A gente sabe que o anticristo e o falso profeta, eles não são seres celestiais, eles são homens com capacidade sobrenatural dadas pelo adversário. Mas está aí dois cidadãos que não precisam ressuscitar e não ressuscitarão para serem julgados, porque lá no fim da grande tribulação eles já foram julgados, condenados e lançados, e a estreia do lago de fogo e enxofre foi por eles. Eles foram os primeiros a serem lançados lá. Não há necessidade de ressuscitar as nações que se rebelaram contra Israel durante o período da grande tribulação, porque lá também sua situação foi definida. Mas há uma necessidade de restaurar, de ressuscitar vidas de épocas do Antigo Testamento, antes do Antigo Testamento, lá na época patriarcal, de todos os tempos da época da graça, da tribulação, que morreram sem estar vivos, né, para serem aquele julgamento com relação às nações, mas que morreram em combate contra Deus, contra Israel. E no milênio também, quem morreu no milênio, tanto os fiéis quanto os infiéis, para que então seja julgado diante do trono branco. A igreja não passará por esse processo, porque a igreja já foi tudo resolvido. A igreja subiu no arrebatamento, a igreja só foi julgada no que diz respeito a galardão e coroa no tribunal de Cristo. Mas aqui agora,
E todos aqueles aqui que não foram achados escritos no livro da vida, eles foram lançados no lago de fogo e enxofre, junto com o inferno e a morte, que é tido como a segunda morte. Agora eu vou falar de uma teoria. Existem pessoas boas que serviram a Deus com sinceridade durante o milênio e morreram em fidelidade. Esses ressuscitarão nessa segunda ressurreição e serão salvos. Como também muitas pessoas durante a grande tribulação que morreram durante combates na grande tribulação, foram pessoas boas que guardaram a palavra do Senhor. É uma teoria que eu falo, existe muitos que não creem, essa é uma das teorias pentecostais. Eu gosto dessa, creio nessa, dado a sequência daquilo que a gente crê dentro da nossa fé pentecostal no que diz respeito aos estudos das últimas coisas. Então, a partir daí, haverá uma paz perpétua. O planeta Terra como um todo será destruído, será aniquilado por meio do fogo, como Pedro disse que estava reservado, né? Por meio do fogo será destruído. Não sobraria nem raiz, nem ramo, como disse um outro profeta. Só que os céus também serão enrolados, é uma expressão de destruição cósmica, mas tudo será reconstruído, porque na visão o João disse que viu novos céus e nova terra. Então essa terra será refeita, retransformada, e nós habitaremos para todo sempre, e a partir de então nunca mais haverá queda. E é claro que eu vou dizer mais uma vez que a gente não vai passar uma eternidade dizendo glória, glória, glória a Deus, santo, santo, santo é o Senhor, como se nós fôssemos um bando de... Hoje a gente pode comparar com androides, robôs ou máquinas. Não, há uma relação real, uma relação verídica. Nos conheceremos, dialogaremos, conversaremos com o Senhor Jesus, teremos toda essa liberdade que toda a criação agora lá na eternidade tem. Teremos, não sei se é a expressão correta, mas momentos de adoração. Claro que não tem esse momento, nessa linguagem minha, porque lá é tudo eterno, mas há um espaço de tempo que se adora e que se vive para outras funções. Não será uma coisa chata, como muitas pessoas querem dizer, ou as pessoas que não têm a mesma fé. Aí tem pessoas que querem dizer, eu prefiro ir para o inferno, que lá vai ter cerveja, lá vai ter isso, vai ter aquilo. Não, é umas pontes de bobeira que a gente ouve. E com certeza a eternidade ao lado de Deus será algo maravilhoso, prazeroso, livre de dor, livre de sofrimento, livre de tormentos, sem a decadência desse corpo mortal, todo o revestimento da imortalidade e do serviço ao Senhor para todo sempre. Livre de todas as circunstâncias desastrosas das quais nós somos submissos neste presente momento. Por isso vale a pena servir ao Senhor. E aqui nesse vídeo eu termino a minha sequência sobre assuntos fundamentais da nossa fé cristã. Dentro dessa perspectiva. Que aí a partir de outros vídeos eu vou estar tratando de outros assuntos. Ainda relacionado à fé, mas não nesse sentido fundamental. Mas que Deus abençoe, ou pelo menos, perdão dizendo, essa questão escatológica, né? Que eu entrei, foi falar da volta de Jesus, mas não teve como só falar aí da sequência. Mas aqui eu paro para essa parte escatológica e vou falar de outros fundamentos que não seja mais escatologia. E esse será o último vídeo sobre escatologia. Deus os abençoe.